Pessoal, falei há pouco, o povo brasileiro precisa acordar e não ficar discutindo só prisões, né? Prisão de Coronel Cid, dessa turma aí, né? Essa turma aí que provocou um arraso no país em diversos aspectos. Mas nós precisamos retomar o primeiro ponto, reforma da Previdência, a pauta econômica, isso afeta milhões de brasileiros. Em 2019, Paulo Guedes e Bolsonaro fizeram uma reforma que foi aprovada, né, pelo Congresso, deputados e senadores. Muitos desses aí, que ficam conversando fiado com você, falando sobre moral e bons costumes, e vão lá em direitos básicos, provocam um arraso, né, e as pessoas não tomam consciência disso. Então olha aqui, dá apenas um dado. Por exemplo, em 2019, a reforma provocou a seguinte situação. Digamos que há um casal, o marido e a mulher trabalhava em casa e o marido trabalhou a vida toda contribuindo para a Previdência. Ele, digamos, hoje tem 70 anos e a mulher também 70. E a mulher está muito doente, está precisando de remédio, etc. Ou seja, ele é aposentado, ele ganha 2 salários mínimos. Ele usa essa aposentadoria para, inclusive, ajudar em remédios ali para a mulher. Aí ele morre. A pensão, nessa reforma de 2019, que foi aprovada, a mulher tem apenas 60% do que o marido recebia. Mas ela participou da construção do fundo previdenciário, conjuntamente com o marido. Foi feito em 2019. Essa e outras distorções assim, escandalosas foram feitas em 2019. A gente tem uma ilusão, a gente acha que vamos fazer uma reforma, a reforma pode piorar também. No caso, feito por essa turma aí, de joias, etc. Esses mesmos que fizeram essa reforma aí, de 2019. Então, atenção à esquerda, parlamentares da esquerda, centro e até de direita, que pensam no povo brasileiro, né? Aqueles eventualmente que pensam no povo brasileiro, nós precisamos corrigir isso, retomar, né? E discutir, implantar uma pauta econômica, previdência, no caso, para que a gente recupere, né, a integridade do sistema que foi grande parte destruído com essa reforma de 2019. Outra coisa, gente, Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, eu já fiz algumas críticas, né? Se a gente quer copiar o modelo americano de Suprema Corte, então fique quietinho, caladinho. O Supremo sequer deveria ter um canal, né, para publicar, para transmitir julgamentos. O Supremo deve atuar de forma mais tranquila, mais lá no seu canto, comunica a decisão e não, né, fazendo o que está fazendo, né, dando entrevista, participando de palanque político. Não pode, né? Ou senão nós precisamos discutir, né, mandato para ministro supremo, porque hoje é vitalício, até os 75 anos. Então, precisa atuar com discrição, né? Então nós precisamos atenção para isso. Quero discutir outra coisa aqui, processos sigilosos no Brasil. Há hipóteses legais que, por exemplo, quando envolve família, por exemplo, o processo tem que tramitar em sigilo, em segredo de justiça. Mas no Brasil virou a banalização, né? Um determinado juiz, não, esse caso eu entendo que tem que tramitar em segredo de justiça. Vou dar um exemplo aqui, o caso Fred, por exemplo, vocês lembram aqui um caso de uma ação altíssima que o Atlético promoveu contra o Fred. Eu que coordenei tudo isso, né? Coordenei desde a fase inicial, eu era diretor jurídico do Atlético, coordenei uma ação, primeiro um contrato, depois ingressamos com uma ação na Câmara Arbitral, ganhamos. O Atlético tinha um cheque, mais do que um cheque, que a decisão arbitral ela equivale a uma decisão judicial, é um título judicial de mais de 30 milhões. O Atlético resolveu fazer um acordo por 17, né?
Eu simplesmente, foi o último lá a assinar, né? Eu falei, olha, eu não concordo com esse acordo, mas enfim, eu não sou mais advogado do Atlético. O Atlético quer fazer, deve ter lá suas razões. Eu pedi ao juiz que quebrasse o sigilo, né? Para as pessoas julgarem lá, você vê todo o processo. Foi negado. Né? Então, assim, aí é um processo, às vezes, de verba trabalhista de um trabalhador comum. Ah, não, aí está tudo aberto. Milhares de processos judiciais de idosos na Justiça Federal. Nós temos uma verdadeira epidemia, né, de fraudes, né, porque as pessoas, os fraudadores, vão lá no processo judicial, na Justiça Federal, pegam os dados desses aposentados e saem comunicando, dando tombo, etc. Então a gente deve repensar essa questão de o que é sigiloso no Brasil, o que deveria ser sigiloso no Brasil e adotar as cautelas. Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo a gente volta a discutir essa e outras questões importantes que de fato interessam ao povo brasileiro. A gente precisa fazer reflexões para evitar que daqui a pouco vem, né, mais um populista aí que não tem passado nenhum. Aliás, tem passado, né? Esse último aí que exerceu o cargo da presidência do Brasil, ele tinha um passado que todo mundo conhecia, né? Um passado, e não obstante, o povo ainda assim deliberou colocá-lo lá e viram que deu, entre joias e etc. Tá bom? A gente precisa discutir, mas ele não pode perder de vista que não basta só ficar discutindo essa pauta de costumes, etc. Nós precisamos discutir questões do dia a dia que afeta os nossos milhões de brasileiros, tá bom?